Boa noite, boa noite. Voltando aqui, acho que a live travou. Vai ser melhor começar de novo. Já tinha feito uma longa introdução aqui sobre cannabis na política, a importância de falar, né, de temas que não estão sendo falados aqui durante essas eleições. E eu estou puxando essa de falar de cannabis na política. Então, para quem não sabe também, eu estou em Alto Paraíso de Goiás, né? Então aqui a internet está funcionando bem. Espero que não trave justamente nessa live que eu estou tão empolgada para fazer. Tá travando ainda, tá falando aqui. Terceira tentativa para fazer essa live. Hoje que é uma live muito especial para mim, a internet está colaborando um pouco aqui em Alto Paraíso de Goiás. E enquanto isso, quero falar que essa série, né? Eu já conversei com Gora, já conversei com Gora, que mais? Nossa, fiz uma listinha aqui com a Sônia Guajajara, que foi tão legal conversar com a Sônia Guajajara e toda a representação que ela tem com os povos indígenas também, né, dentro da indústria da cannabis. Também com a Dona Teresa, que é lá de Minas, maravilhosa Dona Teresa. É uma live assim imperdível e emocionante também ver ela falando da visão dela, né, sobre guerra às drogas, sobre encarceramento. Com André Barros, né, do Rio de Janeiro, um militante, criando aí essa bancada da maconha que a gente precisa ter, né, na esfera política. Aí, Jones voltou. Vamos ver se funciona. Bora lá. Espero que agora ele Acho que consiga agora ir. foi, hein? Oba, agora foi. Ótimo. E aí, tudo bom, Jones? Tudo bem, tudo indo. Estou profundamente cansado, porém ainda muito disposto. Imagino que deve estar uma correria essa campanha. E por isso também eu já super te agradeço por estar aqui hoje. Eu sei que deve estar uma correria e você está disposto a conversar sobre esse tema comigo. Então, eu sei que é um tema, né, que a maioria dos candidatos não estão dispostos a falar. Então, eu já te agradeço, porque é importante a gente trazer as temáticas que as pessoas, a grande maioria dos políticos, não querem discutir. Sim. Então, eu sei que você entende isso e foi você mesmo, né, até que propôs. Então, eu fico super feliz. E o meu trabalho como educadora, né, sou cientista social e tenho um trabalho de educação com cannabis, treinando as pessoas que entram na indústria justamente para a gente tentar formatar essa indústria do jeito que a gente imagina, né, que ela possa ser. Então, eu fico super feliz de ter você aqui hoje. Eu queria, assim, vou deixar você se apresentar, essa é a manha, né, agora, quando você faz entrevista, você já deixa o próprio entrevistado se apresentar, para você não ter muito trabalho, mas eu quero falar, né, que o Jones, conheço ele, sigo ele, né, não conheço, estou conhecendo agora ao vivo, mas sigo ele há um tempo, já aqui nas mídias, há uns anos, e sou super fã do seu trabalho, pelo seu posicionamento e tudo, e também pela essa série aqui, que você vem produzindo. Para quem não conhece, ele é coordenador dessa série do Domênico Lossurdo, da Boitempo, e esse livrinho aqui chama Colonialismo e Luta Anticolonial. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? O fundo está aqui, então estou super feliz por isso. E também porque do seu curso do Classe Esquerda, que também você, né, como professor, também tem um curso que eu também sou super fã, inclusive meu irmão, acho que ele é mais fã ainda, já deu várias bolsas do seu curso, porque ele acha que é importante difundir aí o marxismo. Então, é isso. Eu gostaria que você se apresentasse, então, para quem não te conhece ainda. Vamos lá, rapidamente. Só antes de tudo, reforçando, Luna, é um prazer a gente estar fazendo esse debate, estar fazendo esse diálogo, vai ser muito bom. E aí, meu nome é Jones, eu sou professor de História, mestre em Serviço Social, e não que isso seja importante, mas é isso, comunicador e educador popular, militante do PCB, estou também na tarefa de ser candidato ao governo de Pernambuco esse ano, disputando o processo eleitoral. Aqui eu e a camarada Haline Almeida, que é minha vice, também militante do partido e tal. E acima de ser candidato, acima de qualquer outra coisa, acho que sou um militante, né? Um militante pela Revolução Brasileira, só que como alguém que atua no Brasil, marcado, atravessado por diversas lutas, né? Entre elas a luta contra a guerra às drogas, contra o encarceramento em massa, contra a militarização da segurança pública e contra o imperialismo, né? Algumas pessoas acham, Luna, que o debate sobre guerra às drogas não tem nada a ver com imperialismo, é só um tema de violência policial. Pelo contrário, evidentemente que a gente vai entrar nesse tema, mas só adiantando,
Quando a gente fala de estratégias de dominação imperialistas da América Latina, a gente não tem como não falar da guerra às drogas, do papel da DEA, do papel dos acordos internacionais de combate ao tráfico de drogas e por aí vai, que tem enfim, na América Latina. Só para vocês terem uma ideia, boa parte das bases militares dos Estados Unidos aqui na América do Sul foram instaladas com a desculpa de combater o narcotráfico. Bases militares dos Estados Unidos aqui na América do Sul, sabe? Cercando a gente. Então, assim, o assunto da cannabis, o assunto do enfrentamento à guerra às drogas, o assunto sobre a política de drogas de maneira geral, sabe? É muito mais amplo do que pode parecer numa primeira olhada. Exatamente, e foi justamente num post seu que eu acho que ele era sobre cultura e eu dei uma provocadinha, falei assim, aí vamos conversar de cannabis na política, e aí um seguidor seu escreveu, nossa, a gente está falando sobre fome, tem o fascismo e você está querendo falar sobre isso? E aí foi o que eu falei para ele, né? Eu falei, olha, quando a gente fala de cannabis, todo esse contexto que você deu, e a gente está falando de economia, a gente está falando de saúde, né? Que a cannabis ela tem um papel aí revolucionário nessa medicina do século XXI. A gente está falando de encarceramento, de uma lista assim de coisas que abrange, e também eu acho que é difícil ficar elencando prioridades, né? Porque se for assim a gente não fala de mais nada. Que é o Brasil, né, do jeito que está. E foi por isso que logo, né, eu já sabia que você entenderia esse contexto. Quando a gente fala de cannabis na política, não estou falando só dessa planta. E a gente vem vivendo aí assim, uma sequência, né, igual eu conversei com a dona Tereza, e ela falando dos 2 filhos delas encarcerados, e da tortura que né, porque essa é uma ponta que a gente vê, da tortura que é o processo, né, de aprisionamento de corpos, e a maioria deles pretos, dentro da política brasileira. Então, como governador de Pernambuco, futuro governador de Pernambuco, eu gostaria de saber assim, como é que você pensa, né, que você criaria políticas em relação à cannabis, mas às drogas em geral, que poderiam modificar um pouco esse cenário. Veja, existe um mito de que não é competência do governo do Estado atuar em temáticas como questão de drogas, ou até para ampliar o exemplo, a questão do aborto. Isso é um mito. Por que isso é um mito? A legislação federal, ela, por exemplo, ela é proibicionista, né? Ela está baseada num paradigma de guerra às drogas, ainda que ela tenha um diferencial que não é claro quais são os critérios entre consumidor e traficante. Aí o critério é dado pelo sistema de justiça criminal burguês, que é um critério que leva em conta a raça e a classe da pessoa. Então, se você for preto, pobre ou sou pobre, você vai ser enquadrado como traficante, senão você vai ser enquadrado como usuário. Mas note, e aí posso dar alguns exemplos concretos. Aqui em Pernambuco, no Pacto pela Vida, que é o plano de segurança estadual que a gente tem, há uma bonificação por apreensão de drogas. Então, o policial, ele tem bônus no salário pela apreensão de drogas e sem quantidades substantivas estipuladas nessa bonificação. Então, o policial, boa parte enfim, não a parte substancial dos policiais aqui em Pernambuco anda com o famoso kit forjado. Então, o policial anda com alguns papelotes de maconha no bolso, algumas pedras de crack, pega alguém no meio da rua, diz que era traficante, que pegou a droga com ele e ganha uma bonificação. Isso é uma competência estadual. E aí você pode ou não orientar a política de segurança pública nesse paradigma, por exemplo, de guerra às drogas, percebe? Isso é decisão soberana do governo do Estado. Assim como é decisão soberana do próprio governo do Estado, porque, teoricamente, do ponto de vista institucional, o governador ele é o mandatário sobre as polícias. Né? Existe uma hierarquia própria ali, da estrutura militar da polícia, que em si é um problema, a gente defende também a desmilitarização, mas o norte da política de segurança é o governo do Estado que dá. Então, se o governo do Estado diz que o centro da política de segurança é a guerra às drogas, ele está caminhando nesse sentido. Assim como, se o governo do Estado, no âmbito da política científica, cultural e educacional, ele reforça o paradigma da guerra às drogas, ele também está fortalecendo nesse sentido. Então, qual é a primeira coisa que a gente faria? Primeiro, a gente ia tirar o foco de guerra às drogas da política de segurança pública. Acabar com esse negócio de fazer operação policial em morro para prender papelote de maconha e pedra de crack. Acabar com esse negócio de bonificação para policial, para apreensão de pequenas quantidades de droga. Acabar com essa falta de estímulo à pesquisa científica sobre as propriedades medicinais da cannabis, colocando a nossa UPE, que é a Universidade Estadual, e a nossa FACEP, que é a Fundação Estadual de Amparo à Ciência, a incentivar as pesquisas científicas, produção de medicamentos e tratamentos e por aí vai. E também pensando no seguinte, reorientar, inclusive fazer uma disputa do debate público que é. E eu vou dar um exemplo concreto da entrevista que eu dei hoje, que eu achei isso maravilhoso. Fui dar entrevista com a jornalista, aí a terceira pergunta é: Jones, você falou que vai acabar com a militarização das favelas. O que isso significa? A polícia vai ser proibida de fazer operações?
virei para ela, dei um leve sorrisinho, falei, olha, a gente defende a lei, né? Por incrível que pareça, eu sou um comunista que é muito fã da Constituição nesse ponto. A Constituição brasileira diz que não pode bater, não pode torturar e não pode matar as pessoas. Então a gente quer que a Constituição seja cumprida nas favelas, né? Todo o Estado de Direito, que nunca chegou Sim. nas favelas, a gente quer que ele chegue. Agora, a gente vai ter tolerância zero com crime. Sabe com que crime? Favela não produz fuzil. Se tem um Uhum. fuzil na favela, um fuzil que normalmente é produzido em Israel, na Bélgica, nos Estados Unidos, ele está numa favela, significa que tem tráfico internacional de armas. Quem fala em tráfico internacional de armas, fala em lavagem de dinheiro, fala em sonegação fiscal, fala na cumplicidade do sistema financeiro dos grandes bancos com essas operações de lavagem para dar estrutura financeira para as grandes cadeias do crime. Então, nosso governo vai ser um governo de tolerância zero com o crime, agora com os criminosos de verdade. A gente não vai estar matando gente na favela para estar fazendo graça para a mídia. A gente vai prender aqueles chefões do crime que são responsáveis pela lavagem de dinheiro, que só negam todo ano cerca de 20 bilhões aqui em Pernambuco, que organizam tráfico de armas. Então, assim, a gente reorienta o debate para disputar a opinião pública, fazendo um populismo penal invertido. O povo não gosta de um populismo penal, pronto, a gente inverte o populismo penal, tira desse debate de guerra às drogas, tira desse debate racista, de querer jogar a polícia na favela, matar, e vai para um debate estrutural de prender gente rica. Inclusive, só fechando o raciocínio, uma das coisas que fez a Lava Jato ter sucesso inicialmente foi que eles souberam usar muito bem esse populismo penal invertido. Trabalharam bastante com a ideia de que rico no Brasil nunca foi preso e pela primeira vez rico no Brasil está sendo preso. Isso fez com que fosse muito difícil, no início da Lava Jato, mostrar para o conjunto da população onde é que aquilo ali ia parar. Eu acho que uma das lições positivas que a gente tem que ter dessa desgraça que foi a Lava Jato é saber que é possível, num debate de segurança pública, tirar o foco da guerra às drogas, desaparelhar todo esse moinho de gastar gente e trazer um debate para você quer combater o crime de verdade, pô, eu também. Então, vamos atrás dos sonegadores de impostos, dos lavadores de dinheiro. Então, vamos atrás do Banco Itaú, do Bradesco e do Santander, que vão se lascar no governo da gente. Muito bom. Isso que você levantou, eu aprendi, assim, já sabia de alguma forma, mas quem elaborou isso muito bem para mim foi esse cara aqui, não sei se você conhece, o Dr. Carl Hart. Sim, Ele, eu tive a oportunidade de falar num congresso com ele agora, há 3 meses atrás, em Portugal, e a gente acabou ficando muito próximo, assim, um amigo hoje. E ele fala justamente o que você descreveu aí, né, no cenário de Pernambuco e do Brasil. Ele fala de quem ganha com a guerra às drogas, porque a gente tem um discurso, a gente vê muitas frases assim na internet, mais um ano que a guerra às drogas ganha a guerra. Mas na verdade não, né? Na verdade, quem ganha a guerra é toda essa economia que gira, o policial que está ganhando bônus, como você falou. E ele fala, inclusive, dele mesmo, ele pesquisa drogas há 30 anos. E a maior agência, 90% da produção científica sobre drogas, é feita nos Estados Unidos, justamente para poder reforçar todo o estigma e toda essa guerra às drogas. Então, são bilhões investidos nisso. E aí ele fala de uma série, né, de como todo esse sistema ganha também com a parte, né, de política neocolonial, que é você escolher populações indesejadas e, através, usando a guerra às drogas, eliminar essas populações, que é o que a gente vê quando você pensa num presídio brasileiro, ou quando a gente pensa num genocídio indígena, ou como a gente vê também acontecendo até lá nos Estados Unidos, tem, né, com a metanfetamina, que o Carl Hart fala aqui nesse livro, que esse aqui a tradução droga, drug use for grown-ups, droga para adultos, e saiu pela Zahar, da Companhia das Letras, né? É um livro que ele quebra um pouco essa lógica assim, que a gente tem sobre drogas em geral, e aí ele fala de uma outra população que são os white trash, né? Que são os brancos, pobres dos Estados Unidos, que fazem uso de metanfetamina, que são coisas que vendem na farmácia com outro nome, mas que também são anfetaminas e tal. Então ele tem uma discussão bem profunda sobre isso, da pesquisa dele, e que muda essa lógica de a gente achar que a guerra às drogas é uma guerra que não tem fundamento, mas ela tem muita gente ganhando. E o Jones está colocando isso muito bem aqui para a realidade brasileira, né? Jones, eu queria te perguntar o seguinte: quarta tentativa. Tô começando a ficar super frustrada aqui de ter perdido o começo dessa live com o Jones Manuel, candidato a governador de Pernambuco pelo PCB. voltei. Voltei, foi mal. Ai, meu Deus, essa internet de Alto Paraíso. Jones, eu ia até te contar um negócio aqui. Em Hum, 2016, eu tô aqui em Alto Paraíso de Goiás, não sei se você conhece, aqui é Chapada dos Veadeiros. ainda não. Então tá convidado, tenho casa aqui, eu sou daqui, e em 2016 eu fui me candidatar para prefeita de Alto Paraíso de Goiás. Mas aí eu desisti da minha jornada, justamente porque o prefeito foi assassinado na via principal aqui.
E a gente está falando aqui do interior do Brasil, né? E também porque na época eu tinha um dread bem comprido assim, e falaram que eu tinha que tirar o dread, casar e me filiar ao PSDB. Aí eu falei, eu acho que eu prefiro continuar minhas pesquisas mesmo. Então, mas é isso, eu acho muito importante política, justamente, né, eu estava até falando na introdução antes de você entrar, porque quando você estuda ciências sociais, você vê que a saída é pela política, é muito difícil a gente ter impacto e é muito difícil a gente poder mudar alguma coisa, né, em larga escala pela iniciativa privada, então a gente tem que estar dentro da política de alguma forma. Mas eu ia te perguntar aqui, antes de cair, por que será que a esquerda demorou e demora ainda tanto tempo para poder pegar a pauta da cannabis para ela, sabe? Eu vejo todo mundo, todos os lados políticos tentando dar aquela esquivada, assim, não vou entrar nisso porque eu vou perder voto dos religiosos, evangélicos e tal, ou então esse é um assunto polêmico, então a gente fica meio de fora. E eu fico sempre pensando que a esquerda está perdendo aí um lado tão importante aí da sociedade, justamente por essas questões que a gente está discutindo aí. Eu queria saber um pouco sua visão sobre isso. Luna, eu acho que falta uma disputa de projeto na sociedade de maneira mais geral, né? Eu acho que a gente se acostumou muito com a lógica, que é assim, existe um senso comum que circula sobre vários temas e tal. E aí, quando chega no processo eleitoral, as pessoas tentam se adequar ao senso comum para, a partir disso, conquistar votos. E aí é muito mais fácil, por exemplo, você entrar navegando no senso comum na hora de você pensar o resultado eleitoral do que você confrontar o senso comum. E aí, veja, confrontar o senso comum numa eleição já é difícil. Confrontar o senso comum na militância diária é mais difícil ainda, porque leva muito tempo, leva muito trabalho, por aí vai. Então, você estava falando sobre a questão das drogas, por exemplo. Recife é uma das capitais que mais tem população de rua no Brasil, uma das 5 capitais. E aí, está explodindo cada vez mais o número de pessoas em situação de rua. Há um discurso higienista e falso que é relacionar isso às drogas, dizendo assim, as pessoas estão em situação de rua por causa da droga. Quando a lógica é inversa, as pessoas consomem drogas da forma que consomem porque estão na condição socioeconômica como moradoras de rua, né? Pessoas em situação de rua. Então, assim, essa é a coisa que as pessoas começam a fumar crack, por exemplo, aí de repente viram zumbis, vendem tudo e param na rua. Isso é exceção da exceção da exceção da exceção. É claro que acontece sim casos de uso problemático de drogas, raramente maconha a propósito, normalmente álcool e outras drogas, como, enfim, cocaína, crack, por aí vai, e acabam parando, perdendo tudo e tal, parando em situação como mendigância ou pessoa em situação de rua. Isso acontece, mas isso não é a tônica, até porque certas drogas que se consomem muito na rua, por exemplo, como a cola e o crack, elas têm como efeitos psicoativos e no corpo reduzir a sensação de fome e de frio. O que mais se sente na rua? Fome e frio, percebe? Então a gente tá foguete que dão respostas bioquímicas a condições socioeconômicas específicas. Só que aí dá muito trabalho você, no dia a dia, fazer esse debate, né? A gente conseguiu avançar um pouquinho no debate sobre células-troncos, que é uma loucura você parar para pensar que o Brasil demorou anos debatendo um marco legal de uso de células-troncos em pesquisa científica, porque tinha setores da sociedade organizada do fundamentalismo religioso que não queriam, porque diziam que isso é meio que brincar de Deus, isso é violar a vida, porque a célula-tronco é a vida e não sei o quê, e por aí vai. E agora a gente tem uma dinâmica bem parecida, agora não, né? Há um bom tempo a gente tem uma dinâmica bem parecida com medicamentos assim, produzidos a partir da cannabis, né? Você tem todo um debate moralista que é colocado, isso parte de algumas premissas, né? E aí, primeiro, acho que é uma premissa política, acho que a esquerda brasileira, de maneira geral, salvo nobres e honrosas exceções, ela deixou de disputar projeto, ela se acomodou à gestão do status quo, à gestão do sistema tal como está posto, e aí quando você não disputa projeto, quando você não disputa hegemonia, quando você não disputa corações e mentes, é muito difícil você gerar uma força política transformadora no sentido radical da palavra transformar as coisas. Acho que tem uma segunda coisa também, que a gente tem um sistema educacional, um sistema de produção de conhecimento que não tem horizonte de universalização. Então, a universidade brasileira, a pesquisa científica brasileira, o cientista brasileiro é muito encaixado, afim, de tanto do cotidiano das pessoas. Então, a gente não compreende, inclusive, como a nossa sociedade, sob muitos aspectos, convive diariamente com explicações pré-modernas ou pré-científicas no cotidiano, por a gente ser um país que nunca universalizou
o acesso ao ensino básico. O Brasil nunca acabou com o analfabetismo. O Brasil, a cada 100 jovens, menos de 10 acessam ao ensino superior. Percebe? A comunidade leitora no Brasil é muito pequena. O número de bibliotecas públicas no Brasil é irrisório. O número de editoras no Brasil é irrisório. A oportunidade de consumo cultural no Brasil, seja de ir no planetário, ir no museu, ir no teatro, ir alguma coisa assim. Está travando um pouquinho. Estou aqui tentando terminar essa live aqui com o Jones Manuel, candidato a governador de Pernambuco pelo PCB, mas a internet de Alto Paraíso não está colaborando. Infelizmente, o assunto está muito bom e essa internet está muito ruim, então eu vou entrar aqui para terminar aqui o papo com ele. Enquanto isso, né, a gente vou falando aqui da importância da gente falar sobre cannabis. Então, se você né, tem já aí os seus candidatos, pergunte para eles o que eles para poder falar de cannabis, se caso eleito, quais são os projetos que eles vão ter para esse tema. É importante, mais importante do que a resposta é a pergunta. Voltei. Desculpa, João. Que bom Sem que você problema. está voltando e desculpa. Estou aqui falando que às vezes mais importante que a resposta é a pergunta, né? Então, para as pessoas perguntarem para os candidatos delas quais são as propostas que eles vão fazer, caso eleitos, em relação a cannabis. Então, assim, já também não quero tomar tanto assim do seu tempo, justamente porque essa live está caindo toda hora. Mas queria te perguntar assim, um pouco sobre acesso, né? Lá, aqui no Brasil, a gente já tem 200 empresas, mais de 200 empresas dos Estados Unidos vendendo óleo de CBD através da importação pela Anvisa. E isso, na época que eu passei os últimos 4 anos trabalhando no mercado legal canadense, foi esse o motivo que eu vim falar na internet, para falar mal da Anvisa e dessa política que abre para 200 empresas de fora e não produz aqui, e justamente chega aqui em preço de dólar, né, que é um absurdo, e o acesso fica muito restrito aí a, sei lá, 1% da população que pode comprar um vidrinho de 30 ml que custa R$ 2.500 na farmácia hoje. Então, acesso é uma coisa super importante. E aí eu queria saber um pouco a sua visão de como você pensa que é possível a gente criar uma indústria da cannabis brasileira, que forneça principalmente também pelo SUS, e que garanta aí acesso, e como é que a gente faz isso pensando por fora, né, sem ser só pela iniciativa privada e muito menos só pela iniciativa privada gringa, né? Perfeito. Eu acho que, inclusive, para responder isso, eu concluo a resposta que eu estava dando. Eu estava falando que, como a gente não tem um processo que nunca foi universalizado das oportunidades educacionais, culturais e científicas, o conhecimento científico ele é muito encastelado, ele não tem lastro social, sabe? Assim, o cientista, para grande parte da população, é igual caviar, né? Da música de Zeca Pagodinho. Eu nunca vi nem comi, eu só ouço falar, né? A gente só vê cientista em desenho animado, em filmes, percebe? Então, acho que a primeira coisa, acho que para a gente combater o conservadorismo, a desinformação e a ignorância mesmo, acho que é essa palavra, em última instância, em torno da cannabis e dos produtos derivados dela, dos fármacos, medicamentos e tratamentos e por aí vai, acho que a primeira coisa a gente tem que, primeiro, assim, ter uma postura política de enfrentar abertamente o conservadorismo. Sabe, esse negócio de não pode falar da discriminação do aborto, porque perde votos. Não pode falar de fazer a população LGBT, porque perde voto. Não, sabe, é isso. A gente tem que enfrentar, a gente tem que fazer a disputa de corações e mentes, a disputa de projetos. Acho que primeira coisa. Uma segunda coisa, defender uma perspectiva de universalização real do acesso à educação, à cultura e à universidade, né, como locus centro de produção do saber científico. A gente não pode pensar que hoje o papel que a universidade cumpre enquanto um vetor de socialização, de produção de conhecimento científico é suficiente. Não é. A grande prova disso é que quando começou o governo Temer e os cortes mais aprofundados nas universidades, vários mestres e doutores foram para as ruas, foram fazer mutirão, foram para os sinais para mostrar para a população a sua pesquisa e tentar explicar por que ela é importante para a sociedade. Bem, se a gente precisa ir para um sinal de trânsito de maneira desesperada para mostrar que o que a universidade produz é importante para a sociedade, isso já tem um problema estrutural, que significa que a sociedade não está vendo esse retorno da produção científica de conhecimento, percebe? Então, acho que pensar universalização de direitos, pensar uma real socialização do direito ao ensino superior, à pesquisa e ao ensino produzido da universidade, e como isso vai se estender por todo o corpo social, para que as pessoas sintam a importância da universidade do conhecimento científico, que isso seja uma baliza maior no debate sobre políticas públicas, inclusive no caso específico de políticas públicas em torno da regulação do uso da cannabis e derivado. Eu acho que esses são marcos estruturais. Isso passa também por um processo de saber disputar a opinião pública. Por exemplo, se a gente fosse governo de Pernambuco,
a gente através da nossa FACEP, que é a nossa Agência de Fomento Estadual à Pesquisa Científica, da nossa UPE e de outros projetos conjugados, né, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, que inclusive no governo do PCB ia passar até orçamento, porque hoje a Secretaria de Ciência e Tecnologia tem menos de 1% do orçamento do Estado, para ser mais preciso, é 0,27% do orçamento, que dá mais ou menos 100 milhões de reais só por ano no universo orçamentário de 44 bilhões, Uau. com pé de bola. Então, veja, há algumas estratégias de disputar a opinião pública e de saber jogar também com marketing e imagem, que é o seguinte. Por exemplo, existem vários estudos que indicam a importância de medicamentos derivados de cannabis no tratamento de esclerose múltipla, no tratamento de recuperação de pessoas que sofreram graves traumatismos, acidentes e perderam, ficaram com Epilepsia. epilepsia, ficaram com dificuldade de movimentos e por aí vai. Um governo que tem uma visão estratégica, que entenda de comunicação, e modesta parte, acho que eu entendo um pouquinho, o que ele faria? Ele financiaria certos projetos experimentais via FACEP e pegaria alguns exemplos para trabalhar na opinião pública que tocassem o coração das pessoas. Então, nada melhor do que um jovem, uma criança que não conseguia estudar direito, que não conseguia praticar esportes, que não conseguia viver a sua infância, e aí ela recebeu um tratamento à base de algum derivado de cannabis, e ela agora está feliz. Isso ser um modo de propaganda institucional para disputar a opinião pública, apelando para o coração das pessoas, já que o nosso conhecimento científico no curto prazo não é tão socializado, não é baliza de debate sobre políticas públicas. Então, criar uma campanha institucional para Dona Maria, para Souza, que está assistindo a gente, está dizendo assim, essa criança que não conseguia fazer isso e aquilo, agora ela consegue, graças ao tratamento na base, lá, e fala que é derivado do cannabis. Só que isso não tem uma consequência alucinógena, de vício, de nada disso. É um medicamento como qualquer outro. Você gostaria que essa criança não tivesse direito a uma vida normal só por causa dos seus preconceitos? Sabe, investir em disputas de opinião pública em que a gente consiga também mobilizar a afeto das pessoas para criar um espaço de governança que a gente consiga efetivar as coisas. Então, por exemplo, acho muito interessante que você coloca que a gente está pagando por medicamentos no custo do dólar. Isso significa, dentro das coisas, pressa na balança comercial do país, significa enviar riqueza para fora e tal. A gente vem debatendo na nossa política econômica a criação de um complexo de empresas públicas que vão ser o carro-chefe da economia a partir de cooperativas de trabalhadores, de mutirão, de associação e por aí vai. E aí disso também um processo de substituição de tecnologia, né? De substituição de importação. Então, tudo que a gente puder produzir no Estado, tudo que a gente puder comprar no Estado, a partir das compras governamentais, a gente vai tentar comprar em Pernambuco para estimular a economia, não só no âmbito regional, como também no âmbito nacional, e evitando passar pelo circuito do dólar, porque, enfim, é uma moeda que a gente não controla, tem várias consequências, inclusive consequências inflacionárias. Quando a gente consegue colocar esse debate de que, por exemplo, Pernambuco tem um dos laboratórios públicos mais importantes do Brasil, que é o LAFEP. O LAFEP poderia muito bem produzir um medicamento à base de alguns dos compostos da cannabis, que servisse para tratamento de várias doenças, e a gente fazer o debate econômico aberto, de que isso vai trazer tantos milhares de reais para Pernambuco, vai poder fornecer para São Paulo, para Rio, para Minas Gerais, vão parar de importar e tal, isso vai ser um polo de geração de emprego, um polo de geração de renda, e a partir disso facilitar a criação de uma economia em torno do LAFEP, enquanto centro dessa cadeia produtiva, enquanto empresa pública, e aí quem quiser abrir empreendimentos associados enquanto fornecedores e por aí vai, ter uma política de facilitação do governo e disputar, e aí fazer uma coisa que eles fazem. Por exemplo, a direita, durante a pandemia, ela usou muito um debate de que não pode ter lockdown, não pode ter a política sanitária adequada, porque isso vai tirar emprego. E quem é a favor de tirar emprego? Porra, ninguém é a favor de tirar emprego, né? Todo mundo defende emprego para as pessoas. Então, a gente, em vez de a gente tirar do debate moral, do debate religioso, se pode ou não, pela Bíblia, usar um medicamento à base de cannabis, a gente colocar o debate do ponto de vista econômico. Vem cá, isso aqui gera de arrecadação para o Estado, sei lá, vamos imaginar um número hipotético, 100 milhões por ano. 100 milhões por ano, ele garante o financiamento de 40 mil vagas de creche. Você é a favor ou é contra a gente oferecer esse direito público, esse serviço, sabe? Tipo, deslocar os termos do debate para termos econômicos e para termos também de histórias de vida de pessoas que foram beneficiadas com o uso desses medicamentos e, a partir daí, liberar uma governança pública que facilite os negócios, os investimentos, as pesquisas e a comercialização dos derivados e afins de cannabis. E falando também aí da parte que me toca, né, que é a parte de educação,
da importância da gente recontar essa história, né, do proibicionismo em geral, de todas as drogas, para a sociedade, porque faz parte disso da gente conseguir recontar a história aí dos vencidos, né, como diria o Walter Benjamin aí, que é isso da gente falar por que ela foi proibida, para a gente explicar cientificamente aí, como você falou, dentro da pesquisa brasileira, que já desde os anos 80, a gente já pesquisa cannabis, sendo pioneiro aqui no Brasil, com o professor Carline, então a gente já tem um histórico de pesquisa de cannabis, e Pernambuco tem né, a famosa também pela região aí de produção de cannabis, né, o que poderia ser um polo do Brasil, inclusive. E eu sofro aqui, né, porque assim, a minha ideia justamente é de treinar as pessoas para poder a gente ter pessoas que têm conhecimento da planta e que tem um propósito dentro dessa indústria que a gente está formatando, né, nessa indústria moderna da cannabis. Então, assim, o meu dilema é justamente como pensar isso, porque as pessoas ficam assim, quando você fala de indústria, você está falando de capitalismo, então eu sou contra você, porque você está falando que... Aí eu gostaria que você, com todo o seu background aí, conseguisse explicar para as pessoas que também existe indústria dentro do socialismo e que, né, que a gente pode falar, sim, de indústria com outro olhar, né, com a cadeia produtiva, né, como seria uma cadeia produtiva dentro de um sistema socialista, digamos assim. Me dê esperança, me ajude, Jones. Esse debate é muito importante, Luna, porque, veja, quando a gente vê os processos de descriminalização da maconha no Uruguai, por exemplo, uma das questões que se colocou foi o modelo de negócios que ia ser associado a essa descriminalização. Acho que a gente tem um debate muito importante para fazer, que é os grandes monopólios da produção agrícola e enfim, complexos alimentares de maneira geral, eles já estão muito mais que avançados, inclusive fazendo até alguns lobbies em vários países pela descriminalização da maconha, com eles controlando. Então a Monsanto, que se fundiu com a Bayer recentemente, ela tem todo um financiamento, uma rede de lobbies e por aí vai, porque ela quer descriminalizar a maconha em vários países, para a Monsanto comandar o plantio e a comercialização da maconha. E aí é um negócio bilionário que a Monsanto, que é um monopólio internacional, que é parte da cadeia imperialista, quer tomar de conta. Qual é o X da questão pra gente? Veja, aqui em Pernambuco, como você bem falou, Pernambuco é a terra do chamado polígono da maconha, né? Um dos polos produtores de maconha do Brasil. Se a gente descriminaliza a maconha, uma das questões centrais que a gente vai ter é, por exemplo, os agricultores que plantam essa maconha, como é que vai ser, que plantam a cannabis, como é que vai ser a remuneração deles, né? Porque não precisa ser cannabis o exemplo, não. A gente pode ir para macaxeira, a gente pode ir para o feijão, a gente pode ir para o arroz, pode ir para o café. O que mais tem são pequenos produtores de agricultura familiar plantando, que não tem apoio técnico, não tem crédito, não tem uma política governamental de escoamento. Acaba que esses pequenos produtores têm sua produção comprada por grandes latifundiários, né, que funcionam como atravessadores, concentram a produção, compram no baixíssimo valor e revendem, ficando com boa parte do lucro. Então, a comida que a gente compra no bom preço, a fruta no mercado, via de regra, a gente está pagando, sei lá, R$ 7 no quilo de alguma coisa, o agricultor que plantou lá na ponta recebeu 20 centavos pelo mesmo quilo, sabe? A boa parte desse lucro fica entre o atravessador e o mercado que está revendendo. Então, o que a gente precisa defender? Dentro da política de descriminalização, sim, das drogas, e aí, pensando na indústria de cannabis nacional, eu acho que você já deu primeiro a pista central, ela tem que ser nacional. A gente tem que buscar ao máximo reduzir a dependência econômica, tecnológica e depender cada vez menos do circuito do dólar, né, na economia brasileira. Então, fomentar uma indústria nacional, garantir que a Embrapa, por exemplo, que é o principal órgão nacional na área da pesquisa agrícola e das ciências agrárias de maneira geral, que a Embrapa consiga pensar formas de aumentar a produtividade de cultivos sem uso de venenos, de agrotóxicos e por aí vai, que a gente consiga pensar políticas de crédito, de apoio técnico, de escoamento, que isso não fique na mão de atravessadores, que se pense incentivos à cooperativa, associativismo, inclusive os próprios produtores de cannabis conseguirem fazer um processo de dar mais valor ao seu produto a partir de processamentos semi-industriais, né? Então pensar numa lógica também de agroindústria, para a pessoa não plantar cannabis e vender a matéria-prima bruta para uma outra empresa maior que vai processar, sabe? Ou seja, pensar na cadeia produtiva como a gente pensa na cadeia produtiva do feijão. Zero problemas, sabe? Até porque, veja, a gente defende o socialismo, a gente defende a revolução, a gente fala direto de marxismo, de luta de classes, mas isso não significa se dispensar de pensar de políticas para gerar emprego e renda hoje.
O que a gente tem que fazer é, claro, debater essas políticas para gerar emprego e renda hoje, agora, nunca esquecer de dizer, de debater, de colocar que, em última instância, os problemas fundamentais só vão ser resolvidos quando a gente superar o capitalismo. Mas, veja, isso não desobriga a gente a pensar política de emprego e renda hoje, não, porque as pessoas precisam comer, tá ligado? A gente precisa Uhum. disputar política econômica aqui. Eu sou candidato ao governo de Pernambuco, então eu estou todo dia debatendo política de como gerar emprego. Recentemente, Uhum. até fui até questionado por isso. Falaram que meu programa era reformista. Por quê? Pegaram um corte no meu canal, em que eu falo os 4 motores da economia a partir do qual a gente pretende gerar emprego, né, e combater a fome aqui em Pernambuco. Então, veja, algumas pessoas, ao meu ver, infelizmente, não entenderam o básico do que é o marxismo e acham que numa eleição em que você apresenta um programa radical e avançado para gerar emprego, significa ser reformista. E parece que só é revolucionário se você chegar dizendo assim que tem que estatizar tudo. Veja, eu defendo que tem que acabar com a propriedade privada dos meios de produção. Só que eu estou numa entrevista para um jornal em que seu Zé e Dona Maria nunca ouviram falar de comunismo, de marxismo pela primeira vez. Eu vou chegar dizendo assim que tem que Uhum. estatizar tudo, tem que acabar as empresas. Ninguém vai entender nada. Agora, quando eu chego e digo assim, ó, a gente tem o melhor programa, o mais radical, o mais profundo e o mais qualificado para gerar emprego, ele tem 4 pilares. Aí eu começo dizendo que o primeiro pilar é reativar emprego a partir da construção civil, construindo 100 mil moradias populares, e que só é possível se a gente tirar o comando da política urbana do Estado da mão das construtoras. Então, eu estimulo o antagonismo de classe. Eu falo que o problema está diretamente ligado ao poder que as construtoras têm de mandar na política urbana do Estado, e eu apresento concretamente como gerar emprego, inclusive fortalecendo um direito, que é o direito à moradia, né? Então, a mesma coisa serve quando a gente for pensar uma política de geração de emprego a partir também da produção de cannabis. Pô, se Pernambuco, hoje, e aí falando especificamente do meu estado, né? Se Pernambuco hoje, com o proibicionismo, já é um dos principais polos produtores de maconha do Brasil, por que não, com o processo de descriminalização, a gente não poderia fazer disso um case de sucesso econômico do nosso estado para a gente gerar emprego e renda para as pessoas, né? Pode Uhum. e deve fazê-lo, e reforço, falo de novo, o nosso LAFEP é um dos laboratórios públicos mais avançados do Brasil. O Butantan ficou muito famoso com a pandemia e por aí vai, as vacinas. Parabéns para os trabalhadores do Butantan. Que bom que o João Dória não conseguiu privatizar o Butantan a tempo. Mas o LAFEP Uhum. ele poderia, por exemplo, ser dentro dessa cadeia produtiva. Então, assim, a gente tem um dos maiores polos produtores de maconha do Brasil, mas o LAFEP poderia ser a ponta de lança das pesquisas de fármaco derivados de maconha e a gente ser o grande Uhum. exportador brasileiro, não só do produto bruto para ser processado a partir de vários outros processos produtivos, como também ser o principal exportador de medicamentos derivados da maconha para o Brasil, para a América Latina, para o mundo e ganhar rios de riqueza a partir disso e ela ser revertida, por exemplo, para a construção de direitos universais aqui para o nosso povo trabalhador. E para a reparação e a justiça social de todo o prejuízo que a guerra às drogas vem fazendo, né, há mais de Exatamente. século aí. A minha pesquisa dentro do mercado canadense, eu pesquisei mercado, né, o mercado da cannabis lá, justamente porque é pesquisando o mercado que a gente consegue entender essas contradições aí todas, né, do capitalismo. E dentro dessa pesquisa, uma das coisas assim que eu acho que o Canadá dá exemplo por estar um pouco à frente, há 5 anos é legalizado lá, foi justamente o que a gente chama de big weed, né, que são essas grandes corporações, muitas delas financiadas pela Monsanto, como você falou, por outras grandes que entraram nesse mercado com 6 bilhões em caixa, e todos os pequenos produtores que ficaram de fora, porque a legalização ela foi feita para os grandes e não para quem estava ali pequeno produzindo. E agora, 5 anos depois, a gente está começando a ter as cooperativas dos pequenos que estão se unindo justamente para poder fazer o cultivo e processamento e chegar no mercado legal. Mas isso, assim, já com 5 anos, né, de atraso nisso e com todo o prejuízo para esses pequenos produtores, né? Então, assim, então essa pesquisa, né, que eu vivi dentro do mercado lá, trabalhando, eu acho que ela tem que servir aí para a gente também pensar como é que a gente vai incluir os indígenas nisso, os quilombolas, toda a comunidade tradicional, como você falou aí, que já produz. E só tem um jeito de fazer essa discussão, conversando com pessoas como o Jones, como a Sofia Manzano também, que é candidata do PCB à presidenta da República, que eu vou conversar com ela essa semana também. Então, assim, Coisa boa. são pessoas que estão aqui nessa disposição de abrir esse debate, que é super importante, e que tem muito pouco espaço, né? A gente vê esse exemplo aí do que foi esse primeiro debate presidencial, que a gente fica preso ali a uma visão de mundo sem saída, assim, dá um desespero.
né, de ver a falta que o Péricles faz, que a Sofia faz dentro de um debate desse, que a gente tem entre o fascismo e o ali, e sem chance, né, de... tá me ouvindo? Travou aqui. Voltou. Oi, voltou. Tá Não me me ouvindo, fala que Bruno? vai cair de novo, que o papo tá bom. Voltou. Bom, Eu eu espero tô te que ouvindo, tá? volte. Voltou, Tá me voltou. ouvindo? Voltou. Ou não voltou? Poxa, Eu tô te e eu queria ouvindo. te falar também, Jones, tô ouvindo travadinho, mas agora, Voltou. agora acho que tá voltando. Voltou.